Valeu, torcedor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, gurizada. Olha só, como é que tá o coração? Tá tranquilo depois da vitória de ontem, né? O coração tá quentinho, né? Tá legal, tá tranquilão, né? Bom, então vou te trazer uma boa notícia então, tá? Porque nessa quinta-feira o Tricolor liberou mais uma parte do CT Luiz Carvalho para que jogadores que estão lesionados e que ficaram em Porto Alegre poder fazer suas recuperações. É o caso do Jonathan Robert e do André Henrique. Os dois jogadores já estão utilizando algumas partes das instalações do CT que não foram atingidas pelas enchentes que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. É importante a gente colocar que nada passou ainda, infelizmente, né? As partes que estão liberadas do CT, a parte da academia, do departamento médico e o setor de fisiologia, tá? Diogo, mas olha só, por que só o André e o Jonathan Robert estão utilizando as instalações do CT e os outros lesionados? Pavon e Jeromel devem viajar nessa quinta-feira e ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi lá em Curitiba. É outra boa notícia. Por que isso? A exemplo do que fez o Mike, né, na última terça-feira. Por que isso? Isso é um pedido do Renato, é uma determinação do Renato. Todos os jogadores que tiverem condições de treinar em campo, quero que se reúnam com o grupo. Então, Pavon e Jeromel ainda não têm condições de jogar, mas podem já treinar no campo. Esses jogadores já estão liberados clinicamente e podem começar os trabalhos de recuperação física. Então, Pavon e Jeromel viajam nessa quinta-feira, ficam à disposição. André e Jonathan Robert começam a utilizar, né, as instalações do CT Luiz Carvalho que estão liberadas para suas recuperações. Gente, vamos avançar um pouquinho? Vamos falar sobre o Grenal, porque a CBF ontem confirmou as datas dos próximos confrontos do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro. E com isso, ela tirou qualquer possibilidade do Clássico Grenal acontecer no Maracanã. Isso porque no mesmo dia, no mesmo horário, acontece um Fla-Flu no Maracanã. E por conta disso, por óbvio, Grêmio e Inter não poderão jogar por lá. Vamos ver como é que fica o calendário do Tricolor pro mês de junho? Vamos lá? Olha só, o mês de junho do Grêmio ali, ó, nós temos o confronto contra o Bragantino, agora no dia 1º já, em Curitiba, correto? Depois a gente sai para jogar contra o Achipato, a gente volta para receber o Estudiantes. E qual era a ideia do Grêmio para este confronto contra o Flamengo? Joga contra o Flamengo no Maracanã e depois tenta inverter, é o que o Grêmio vem tentando, na verdade, né? Inverter esse mando de campo com o Botafogo e mandar esta partida na casa do Botafogo. Inverte o mando de campo, jogaria com o Botafogo no Rio de Janeiro, o Grêmio jogaria contra o Flamengo, jogaria contra o Botafogo no Rio, faria uma espécie ali de, como é que eu posso dizer para vocês, uma sede no Rio de Janeiro praticamente, né? Colocaria suas instalações no Rio de Janeiro e depois viajaria para jogar contra o Fortaleza, voltaria para jogar o Clássico Grenal no Maracanã e depois viajaria para jogar contra o Atlético Goianiense. Esse era o plano do Grêmio, que não dará certo. Não dará certo. Primeiro que o Maracanã não vai poder sediar o Clássico Grenal. E segundo, porque o Grêmio está encontrando uma dificuldade em jogar contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Isso porque tem um show no estádio do Botafogo no mesmo dia do confronto. E jogar no São Januário, que chegou a ser cogitado no caso, o Botafogo não aceitou. Então, por conta disso, o Botafogo ainda não aceitou inverter esse mando de campo com o Tricolor. E vamos lá que nessa altura do campeonato não faria tanta diferença assim por conta de não poder fincar as suas instalações lá no Rio de Janeiro. Então hoje está programado assim: o Grêmio joga contra o Flamengo no Maracanã, o Grêmio vai enfrentar o Botafogo com um mando de campo próprio, mando de campo do Grêmio, em um local ainda indefinido, mas pode ser em Brasília, e eu vou te explicar daqui a pouquinho por quê. O Grêmio viaja para jogar contra o Fortaleza lá no Ceará, volta para Brasília para enfrentar o Internacional, e aqui está o X da questão. O Grêmio pode fincar as suas instalações lá no Mané Garrincha e jogar por lá, receber jogos por lá durante algumas semanas, começando pelo jogo contra o Botafogo, depois o Clássico Grenal, e aí o Grêmio jogaria contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, que fica mais próximo de Brasília. O técnico Renato Portaluppi ontem, durante a entrevista, ele colocou que a festa ontem foi maravilhosa, o Couto Pereira, inclusive, foi uma escolha do Renato
O Renato pediu para o presidente Alberto Guerra que o jogo fosse no Couto Pereira por conta da atmosfera, por ser parecido com o Olímpico, por conta da torcida que tem no Paraná, que é mais próxima de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que ficava mais fácil para o torcedor tricolor chegar até o estádio e tudo mais. Então foi um pedido do Renato esse jogo acontecer no Couto Pereira e, claro, contando também a logística. Mas o Renato avisou ontem, olha, a festa foi maravilhosa e tudo mais, mas a gente sempre vai ter que priorizar a logística por conta do desgaste físico. Por conta do desgaste físico. Muita gente pergunta assim, Diogo, por que o Grêmio não vem jogar esse confronto contra o Inter no Rio Grande do Sul? Por que o Grenal não vem no Rio Grande do Sul? Por um motivo muito simples. O Grêmio vai jogar contra o Fortaleza lá no Ceará, teria que atravessar o país para jogar contra o Inter aqui no Rio Grande do Sul, onde seria o mando do Grêmio, e depois viajar para jogar contra o Atlético Goianiense. E o Inter teria, há um entendimento dos bastidores de que o Inter teria um benefício, porque o Inter joga contra o Corinthians na rodada que antecede o Clássico Grenal, aqui no Rio Grande do Sul. Então o Inter não teria que viajar. Então o Grêmio teria que atravessar o país, pegaria um Inter mais descansado e teria que viajar depois para jogar contra o Atlético Goianiense. Nessa questão, o Grêmio viaja até Fortaleza, depois volta para Brasília, faz o Inter viajar até Brasília e depois está mais próximo de Goiânia. Então o Grêmio está priorizando a logística. Eu sei, é complicado, vai ficar sem torcida e tudo mais, mas nesse momento a questão física é o que o Grêmio está colocando como a sua prioridade. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho, vamos falar... deixa só para terminar, tá? Já tava me atropelando aqui, porque depois desse jogo contra o Atlético Goianiense, o Grêmio volta pro Rio Grande do Sul. É a grande tendência o Grêmio volte a jogar aqui no Rio Grande do Sul, porque eu explico para vocês um detalhe muito importante. Porque depois do Atlético Goianiense, o Grêmio tem um confronto que é seu mando de campo contra o Fluminense, seria em casa, por exemplo, tá? E depois o Grêmio vai jogar contra o Palmeiras também em casa, ou seja, o Grêmio joga 2 seguidas em casa e depois enfrenta o Juventude fora. Juventude fora é no Jacone, é no Rio Grande do Sul. Então o Grêmio pode fazer aqui, depois do confronto contra o Atlético Goianiense, um jogo contra o Fluminense em casa, de repente mandando no Centenário, pode ser. Depois o Grêmio enfrenta o Palmeiras também em casa, serão 2 seguidas em casa, e depois joga contra o Juventude no Jacone, ou seja, serão 3 seguidas que o Grêmio poderá fazer na mesma cidade. Vem para Caxias, joga no Centenário, talvez, tá? Eu tô colocando aqui como uma hipótese, joga no Centenário contra Fluminense e contra Palmeiras, e depois joga contra o Juventude no Jacone, ficando muito mais próximo da torcida, é verdade, e podendo ficar aí muito mais, vamos colocar assim, descansado nessa questão logística, né? Pra gente encerrar, gurizada, pela manhã surgiu mais um capítulo daquela, vamos botar aqui uma minissérie que tá começando aí, sobre o Paulinho. O colega Bruno Andrade, lá no site UOL, fez uma publicação hoje de manhã de que o Paulinho já discute contrato com o Tricolor. O Grêmio teria feito uma sondagem ao Paulinho, segundo o Bruno Andrade, tá? Depois teria feito um recuo estratégico e agora estaria conversando com o Paulinho uma possibilidade de contrato. Paulinho está livre no mercado, já se despediu do Corinthians, tá? O Paulinho tem 35 anos, ele vem de uma lesão grave, uma lesão complicada, tá? Não é necessariamente um jogador que o Grêmio precisa para a posição. Paulinho é um segundo volante bem adiantado. Paulinho joga bem, circula bem naquele meio campo para frente ali. Então não é necessariamente aquele 5 que a torcida pede tanto, aquele jogador de marcação, aquele cara para fechar a casinha, que hoje a gente só encontra na figura do Dodge no nosso elenco. Então o Paulinho não é esse cara. Mas segundo o Bruno Andrade, o Grêmio já negocia com o Paulinho um contrato de 2 anos depois de um recuo estratégico. O Cruzeiro também estava interessado no passe do Paulinho, só que o Cruzeiro já se retirou da negociação. E tem uma sondagem concreta do Vissel Kobe, clube do Japão. Então, nesse momento, segundo o Bruno Andrade, o Grêmio discute um contrato de 2 anos com o Paulinho. O Paulinho. Será? Vou acompanhar. Na minha opinião, não é um jogador que o Grêmio precisa. Não é um jogador que o Grêmio precisa. Pela idade e pela posição. Se o Grêmio tem essa dificuldade, que inclusive o Renato ontem colocou na entrevista, né, que o Grêmio terá muitas dificuldades, Paulinho, um jogador, vamos empilhar mais um jogador para a posição, sendo que o Carbajo ontem voltou e voltou bem.
Não vejo o Paulinho como uma possibilidade boa. Quero saber de vocês, comenta aqui embaixo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou te plantando qualquer notícia aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau.